Olá, caros alunos, boa tarde a todos vocês. Hoje eu inicio aqui com vocês nesse sistema remoto uma videoaula e eu espero ao longo desse período em que estamos nos readaptando eu possa ajudar vocês um pouquinho no processo de ensino-aprendizagem. Como o resultado desse isolamento social é justamente a reinvenção, a nossa escola também está buscando se reinventar através, de um sistema remoto para alcançar todos vocês. E isso é pensando no processo de ensino-aprendizado de cada um dos alunos da nossa escola. E eu espero contribuir nesse processo ao longo desse período. E desejo que todos estejam bem, tendo saúde, paz, mesmo diante da adversidade que nós vivenciamos nesses dias. Qualquer dúvida ao longo dessa tarde você pode estar me interpelando e na medida do possível estarei respondendo vocês naquilo que vocês proporem nos seus questionamentos. No livro de história que eu vou trabalhar com vocês, vocês podem abrir aí no capítulo 3 e podem acompanhar. Eu coloquei a página trabalhada, por exemplo, na página 42, é a página do capítulo 3 e vocês podem acompanhar comigo. Logo nessa página, vocês devem perceber que existem duas imagens. Esta à esquerda é justamente uma mulher que chora ao lado do caixão aí do corpo do presidente Getúlio Vargas durante o velório. E na imagem à direita, do Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1954, nós temos aí o cortejo fúnebre do presidente Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Observem a quantidade de pessoas que participaram, desse cortejo fúnebre do então presidente da República do Brasil, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é talvez a figura mais polêmica da história do Brasil. Para uns, ele foi um ditador cruel a serviço aí das elites. Para outros, era o pai dos trabalhadores e o maior estadista brasileiro. Não é à toa que alguns chamaram ele de pai dos ricos e mãe dos pobres. Então, Getúlio Vargas, ele teve essa figura aí polêmica na história do Brasil. Independentemente da polêmica que pode ser gerada em torno dessa figura, ele contribuiu de uma maneira significativa para o Brasil que temos hoje. Então, durante os 15 anos em que ele passou no poder aqui no Brasil, ele teve uma contribuição enorme no processo de desenvolvimento, principalmente das estatais, como por exemplo a Petrobras, entre outras empresas brasileiras. Existem aqui algumas questões que eu vou pontuar com vocês, apenas para vocês refletirem em um determinado momento e ao longo desse capítulo vocês perceberão algumas delas. Você já ouviu falar do presidente Vargas? Segunda pergunta. Você sabia que em 1954 ele se matou com um tiro no coração? Por que será que tanta gente foi ao seu enterro? Por que se abalou tanto com a morte dele? Sabemos que seu governo usou intensamente os meios de comunicação de massa, rádio, cinema, etc., para fazer propaganda. Mas por que será que essa propaganda foi tão bem recebida? Porque ele se tornou uma figura tão querida pelo povo brasileiro. Estas e outras questões, ao longo das videoaulas que eu irei ministrar para vocês nesse mês, vocês conseguirão contemplar nas ministrações. Eu fiz aí um questionamento com vocês, um questionário, aliás, para vocês, de 10 questões. A primeira questão e a terceira questão já coloquei aqui nesse slide. A primeira questão diz assim: explique o que foi o tenentismo e descreva os objetivos políticos e sociais. A terceira questão das atividades que vocês receberam diz assim: para disputar as eleições de 1930, a Aliança Liberal lançou o gaúcho Getúlio Vargas para presidente e o baiano João Pessoa para vice-presidente. O que Getúlio Vargas propôs nos seus discursos? Eu vou
continuar aqui a exposição do conteúdo e essas duas perguntas vocês terão como responder observando a fala proposta aqui no decorrer desse vídeo. Então estejam muito atentos para a resolução dessas duas questões no momento. O tenentismo antes de 1930. As oligarquias no Brasil, no início do século XX, tinham um acordo. Alguns até chamavam essa política conhecida como a política do café com leite. Já até trabalhei com vocês isso em sala de aula. E as oligarquias no Brasil nessa época, elas acordavam entre si no processo de ascensão ao poder de cada um dos presidentes, sendo que nos anos de 1920, essas oligarquias, e para quem não recorda o que é oligarquia, é o governo de poucos, no caso aqui mais centrado nos políticos de São Paulo e Minas Gerais, não que outros estados estivessem também participando da política, mas esses dois estados eram mais fortes no poder político do Brasil nesse momento. Então essas oligarquias, elas continuavam fazendo uso da corrupção e também da violência para chegar e também se conservar no poder. E essa situação, ela se tornou opressiva e também vai contribuir para gerar revoltas no campo, para gerar revolta na cidade, como aconteceu no início do século XX. A insatisfação social vai gerar esses conflitos, tanto no campo como na cidade. Só que também os militares vão ficar descontentes com o tratamento em que essas oligarquias davam às forças armadas. E expressando assim o seu descontentamento, um grupo de militares liderou um movimento conhecido como tenentismo, que é o nome dado, o nome que se deve ao fato de seus líderes serem jovens oficiais do exército, como nós temos no conceito aqui ao lado, capitões e também tenentes, chamados aí genericamente de tenentes. E no dia 5 de julho vamos ter o primeiro episódio desse movimento tenentista. E o estopim para esse episódio vai ser justamente a publicação no Jornal do Rio de Janeiro de cartas que atribuíam aí a Arthur Bernardes, que era o candidato do governo a presidente da República nas eleições de 1922, que nessas cartas tinham supostas ofensas aos militares, dizendo que eles eram venais, ou seja, que eles eram corrompidos por dinheiro, eram seres humanos corruptos e por eles serem corruptos, eles começaram a serem criticados. Então, essa carta ofendendo os oficiais foi o estopim, ou seja, a causa imediata da revolta tenentista. Além do mais, nessa carta chamava o presidente do clube militar, Marechal Hermes da Fonseca, de sargentão sem compostura. Isso faz com que haja essa revolta no meio dos tenentes. E isso sendo o estopim ou a causa imediata, provoca aí um movimento contra a ordem instituída na época. Essas cartas, apesar de serem falsas, ou seja, elas poderiam até ter existido na época, mas não foi necessariamente feito pelo então candidato à República, o Arthur, mas mesmo assim vai provocar a indignação dos militares e boa parte também da opinião pública vai se sensibilizar a essa situação. Aí o que acontece? Os militares vão exigir que Arthur Bernardes se retirasse aí do processo da candidatura para presidente da República, porém ele manteve a sua candidatura e além disso foi eleito presidente do Brasil. Assim, o clima de briga, de confusão ou hostilidade vai aumentando quando o governo de Bernardes mandou prender o Marechal Hermes da Fonseca, acusando ele agora de agitador. Isso foi justamente a gota d'água. E aí, em 5 de julho de 1922,
os tenentes no forte de Copacabana, eles pegaram em armas contra o governo, dizendo-se dispostos a salvar a honra do exército e também a moralizar a política do país. Então, note que uma das bandeiras desses tenentes era justamente destruir a corrupção em que as oligarquias tinham provocado no Brasil no início da República. Então, daí eles levantaram essa bandeira aí de moralizar a política brasileira. Ao lado nós temos aqui uma dica de um filme, Os 18 do Forte, com duração apenas de 25 minutos. Se vocês se interessarem, digitem esse endereço e assim acessem esse vídeo que vai aprofundar cada vez mais o conhecimento de vocês com relação ao 18 do Forte de Copacabana, que eram justamente 18 pessoas que lutaram contra o governo de Bernardes. E esses 18 foram representados aqui nessa imagem que vocês têm na praça aqui dos Girassóis. Existe justamente esse monumento aos 18 do Forte de Copacabana e lá atrás tem o memorial da coluna Prestes, que é feita aí em Palmas, Tocantins. Então, esse governo, na época, ele interveio e obrigou os revoltosos a se renderem e centenas deles se renderam. Porém, 17 militares e um civil, totalizando aí 18, eles não desistiram, saíram aí pela Avenida Atlântica dispostos a tudo. E na troca de tiro com as forças do governo, só apenas 2 tenentes escaparam com vida, conhecido Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Continuando ainda sobre a luta dos tenentes, nós temos o segundo 5 de julho, ou seja, 2 anos depois vai ter um outro levante tenentista, só que desta vez começando em São Paulo. O anterior foi no Rio de Janeiro. E esse levante, ao contrário do 18 dos Fortes de Copacabana, esse novo levante vai ter como objetivo bem definido justamente a deposição do presidente Arthur Bernardes e a moralização da República por meio agora do voto secreto e a obrigatoriedade do ensino primário, além da melhoria do ensino público, sendo que esses tenentes eles foram comandados aí pelo general Isidoro Dias Lopes e também pelo major Miguel Costa, sendo que esses militares considerados rebeldes, eles tentaram conquistar a cidade de São Paulo e com forças mais numerosas e o apoio da aviação militar, o governo vai vencer esses tenentes. Porém, eles não desistiram e cerca de 1.000 soldados vão formar a coluna paulista. Então nós temos aqui a coluna paulista, que é um grupo de militares, cerca de 1.000 soldados que vão deixar São Paulo e vão em direção à Foz do Iguaçu, no Paraná. E esses rebeldes vão se unir aos rebeldes sulistas, que por sua vez são comandados aí pelo capitão Luiz Carlos Prestes, que formava aí a coluna gaúcha, e marcharam aí até Foz do Iguaçu, a fim de unir-se aos paulistas. Então, na junção da coluna paulista à coluna gaúcha, nasceu o que foi chamada de coluna Prestes, sendo que essa coluna Prestes ela andou praticamente em todo o território brasileiro, com cerca de 1.800 homens. A coluna Prestes partiu aí, para a guerra de movimento. Ela saiu pelo interior do Brasil buscando o apoio do povo para a sua luta contra o governo de Bernardes. Então, nos locais onde eles eram bem recebidos, esses rebeldes eles queimavam os registros de cobrança de impostos, dizendo que assim livrariam o povo dos abusos do governo corrupto, segundo eles, que era o governo republicano liderado pelas oligarquias cafeeiras, e eles se movimentaram aí com rapidez, conseguindo munição, armamento, do próprio inimigo e evitava aí grandes
as grandes cidades. Essa coluna Preste percorreu cerca de 25 mil quilômetros através de 12 estados brasileiros. E nos combates que travou, manteve-se invicta no início de 1927. Os 600 homens que ainda integravam esta coluna, já bastante abatidos, eles decidiram refugiar-se na Bolívia e também no Paraguai. Essa coluna Preste também passou aqui no Piauí. Inclusive, um dos seus principais líderes, Távora, foi preso aqui na região piauiense, mais precisamente em Teresina, que foi levado cativo aí para a força governista. Há relatos também que eles passaram aqui em Pedro II. Então, essa coluna ela tinha justamente o ideário de tentar mobilizar a população contra o governo oligárquico que existia no Brasil neste momento. Em 1930, vai haver outras eleições e se torna aí um marco da história do Brasil. Em um ambiente de grande insatisfação com as oligarquias dominantes, o presidente Washington Luiz, então presidente do Brasil, ele tinha sido indicado por São Paulo, ou seja, o governo de Washington Luiz era um governo apoiado por São Paulo naquele momento, e se não bastasse isso, ele decide indicar outro paulista, chamado Júlio Prestes, para suceder, porque agora naquela política conhecida como política do café com leite, quem deveria assumir a presidência ou ser apoiado por ele seria um candidato de Minas Gerais e não de São Paulo. E aí o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, que deveria ser apontado como candidato, ele esperava ser escolhido, ele vai reagir e a sua reação vai ser justamente se aliando com as oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba. E aí formaram o que foi chamado de Aliança Liberal. Lembre desse nome lá na nossa questãozinha proposta no início do nosso debate. Então, para disputar as eleições de 1930, esta aliança liberal formada então pelas oligarquias do Rio Grande do Sul, da Paraíba e também de Minas Gerais, lançou o gaúcho Getúlio Vargas para presidente e o paraibano João Pessoa para vice-presidente. E nos seus discursos, Getúlio Vargas vai propor o seguinte, que o voto agora deveria ser secreto, porque até então o voto era aberto, lembram? Vocês na nossa sala de aula que eu falei do voto de Cabresto, que era o voto aberto, todo mundo percebia de quem aquele eleitor ele estava votando naquele momento, porque ele tinha que declarar, e aí os jagunços dos seus coronéis sempre percebiam e eles eram obrigados a votar nos candidatos em que os seus coronéis indicavam. E não diferente muito da nossa realidade atual. A diferença é justamente porque agora o voto é secreto, mas infelizmente ainda existe esse voto obrigatório por parte de algumas pessoas menos esclarecidas. E aí Getúlio Vargas propôs justamente o voto secreto, né, no intuito de acabar mais ainda esse processo de corrupção. Além de incentivar a indústria nacional, as leis trabalhistas e a anistia aos tenentes rebelados. Lembram lá do tenentismo. Essas campanhas recheadas das promessas de Getúlio Vargas faz com que ele se torne cada vez mais popular e em meio à campanha presidencial vai existir também uma crise de 1929 que vai atingir fortemente o Brasil. Essa crise vai acontecer lá nos Estados Unidos com a queda da Bolsa de Valores de Nova York e vai atingir diretamente o nosso país. Então o Brasil, que produziu naquele momento ou em 1929 aproximadamente 29 milhões de sacas de café, mas só conseguiu vender a metade dessa produção e mesmo vendendo a metade, o preço era muito inferior, era bem menor do que os anos anteriores. E aí a crise vai arruinar os cafeicultores, que eram os produtores de café no Brasil, e deixou muitos trabalhadores sem emprego. Isso contribuiu para aumentar o descontentamento que o governo de Washington Luiz teve e elevar aí a
popularidade de Getúlio Vargas. Nas eleições, a vitória não foi de Getúlio Vargas, e sim do candidato governista, conhecido aí como Júlio Prestes, mas os opositores a Júlio Prestes não se conformam com esse resultado. E aí, com a derrota nas urnas, eles vão atrás aí de uma conspiração contra o governo. Aí vai acontecer um fato novo no meio deles. Vai ser justamente o assassinato de João Pessoa, que era o então candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas. E isso faz com que desenvolva um processo de conspiração contra esse novo governo. Sendo que, aproveitando dessa situação do assassinato de João Pessoa, em 3 de outubro de 1930, rebeldes liderados aí por Getúlio Vargas saíram aí do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro. Eles estavam dispostos a derrubar o governo, mas antes que chegassem ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil nesta época, uma junta militar derrubou Washington Luiz e entregou o poder a Getúlio Vargas. Aí temos um golpe de Estado, né, proporcionado pelos militares, encabeçado aí por Getúlio Vargas. Temos uma imagem aqui representando justamente a chegada de Getúlio Vargas a Ponta Grossa, Paraná, durante a marcha rumo ao Rio de Janeiro, capital da República na época. Com a vitória do movimento de 1930, Vargas foi elevado à posição de chefe do governo provisório. Pois bem, gente, essa primeira explicação foi para responder aquelas questões que eu propus aí para vocês. No próximo vídeo eu vou buscar trazer outro conteúdo para, aliás, buscar trazer a continuidade desse conteúdo para responder outras questões que vocês possam ter entendido. Qualquer dúvida estejam aí me perguntando.